Boa noite, meus irmãos. Muita paz, muita luz e muito amor nessa noite de hoje para todos nós. E é com uma imensa alegria que eu estou aqui novamente, né, a convite dessa casa maravilhosa, a União Espírita Maria de Nazaré, e na pessoa da nossa irmã Cleide, que me fez esse convite para a gente estar aqui juntos de novo. Meu nome é Olívia Gurgel, eu sou da Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que fica em Olinda, no bairro de Jardim Atlântico, aqui no estado de Pernambuco. E eu fui convidada para falar sobre um tema muito interessante, é o ponto de vista, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, nos itens 5 a 7. E esse capítulo tem um tema muito interessante, muito importante para a gente entender, que é aquela frasezinha de Jesus quando ele é preso, né? Ele está perto ali da crucificação. E Pilatos pergunta a ele se ele é rei, né? E ele diz que meu reino não é deste mundo. Então, esse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E a gente vai conversar sobre isso essa noite. Mas antes da gente conversar, da gente estudar juntos, aprendermos juntos sobre esse tema, eu queria trazer um texto para a gente já ir harmonizando, a gente já entrando em sintonia com o Pai, com a espiritualidade amiga, que é um texto que eu trouxe que eu também acho que tem a ver com o nosso tema. É um texto de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E está no capítulo 3, O Necessário. E Emmanuel começa citando um versículo de uma passagem também bastante interessante, que é a passagem de Marta e Maria, quando Jesus é convidado, quando Jesus se hospeda na casa dessas duas irmãs, e Marta está lá trabalhando, né, cuidando, limpando a casa, deixando ela limpa, né, nos afazeres, né, e o texto usa se distraindo nos afazeres da casa, quando e já Maria não, Maria senta aos pés de Jesus e absorve as suas lições. E esse texto está em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Né? E nesse momento, Marta reclama de Maria para Jesus. Né? Se Jesus, ela pergunta a Jesus se Jesus não se incomoda pelo fato de Maria estar ali sentada aos seus pés enquanto ela está trabalhando. Né? E aí Jesus responde: inquieta-te com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E aí Emmanuel pega essa frase: mas uma só coisa é necessária. Né? Lucas capítulo 10, e essa frase está no versículo 41. E aí Emmanuel discorre sobre essa única frase de uma maneira belíssima, e que eu quero usar esse texto como introdução, como harmonização dessa nossa palestra de hoje, desse nosso estudo de hoje. E aí ele fala assim: terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários de elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos
Contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa necessária, asseverou o mestre em sua lição, a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir com proveito. Então, meus irmãos, Emmanuel aqui está nos trazendo uma verdade máxima, a verdade máxima. Nós aqui teremos grandes tribulações, mas estando em sintonia com Cristo, nós deveremos e temos, né, que manter as nossas atividades, mas em sintonia com Cristo, essas atividades elas vão se harmonizar, as dificuldades vão diminuir, e o nosso trabalho será o necessário para nos impulsionar a estarmos próximos do Cristo. Que a gente trabalhe, não em detrimento de ouvir as mensagens do Evangelho, mas em consonância com o Evangelho. E com essa mensagem, eu peço a todos que agora possamos nos sintonizar com o Pai e pedir que o nosso Pai de amor, de bondade, de infinita justiça, possa nos auxiliar nessa jornada tão difícil, aqui nesse momento reencarnatório. Cada um de nós, Pai, atravessa hoje nossas próprias dores, nossas próprias dificuldades, nos mergulhamos em nossas próprias angústias tantas vezes. Nos auxilia, Pai, nos inspirando através do Evangelho do Cristo, através da espiritualidade amiga, a conseguirmos entrarmos em sintonia com as Tuas leis de amor. Que nossas dificuldades nos envolva de modo a entendermos que elas são necessárias ao nosso adiantamento e que, por mais que doam, elas vão passar. E assim te pedimos inspiração, proteção e auxílio nessa noite de estudo de hoje, para que juntos, todos aqui, encarnados e desencarnados, que ouvem estas palavras do Evangelho do Cristo e da nossa doutrina espírita, que nós possamos aprender, absorver um pouquinho mais desse Evangelho de amor que o Cristo, que o Mestre Jesus nos trouxe. Que assim seja. Ai, meus irmãos, é muito bom estar aqui falando sobre isso, falando sobre o Cristo, falando sobre a doutrina espírita, que nos facilita tanto esse entendimento do Evangelho do Cristo.
Eu peço desculpa pelo barulho, mas eu moro na avenida e fica difícil controlar, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz essa lição, o ponto de vista, no capítulo 2. No capítulo 2, como eu já falei lá no início, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Antes de eu entrar nesse ponto propriamente dito, no ponto de vista propriamente dito que Kardec nos traz a reflexão, eu quero fazer um breve resumo sobre esse capítulo, porque é importante para a gente entender esse arremate que ele faz nesse ponto de vista. E o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, inicia com uma passagem do Evangelho de João. É o capítulo 33, versículos, é o capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que é o momento em que Jesus é levado a Pilatos para ser julgado, né? Que os sacerdotes, os judeus, levam Jesus até Pilatos, para que ali ele seja julgado pelos romanos, a crucificação. E Pilatos resolve ouvir Jesus, né? Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é o daqui. Não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Kardec, logo após ele trazer essa passagem, ele vai destrinchar esse capítulo todo em cima dessa frase: meu reino não é deste mundo, nos reportando a verdade que Jesus nos traz, de que a vida não se encerra com a morte do corpo físico, de que a vida futura, ela existe. Nós não vivemos unicamente entre o nascer e o morrer. Nós fomos criados muito antes desta vida e viveremos pela eternidade. Tivemos o momento da criação, nós fomos criados por Deus, mas somos eternos. Não morreremos em espírito, e sim nas diversas vezes que reencarnamos. E esse processo de entendimento é que esse capítulo vai nos auxiliar, né? E ele fala da vida futura, né? Kardec diz, Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, porque ele fala, né, o seu evangelho todo nos traz essa verdade, e a sua crucificação e a sua ressurreição é o testemunho principal do seu ensinamento. É o testemunho principal, é a prova principal, a prova mais importante que temos de que a vida continua. E aí ele diz assim, a vida futura é a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Né? E aí a gente se pergunta, a gente vai viver pensando na vida futura e por conta disso não vai cuidar da vida presente? Não. A vida presente é importante para todos nós. A reencarnação, essa encarnação atual, é o momento principal da nossa existência. É aqui, através de todas as provas e expiações que passamos, né? Expiações são aqueles momentos em que estamos reparando nossos equívocos passados e muitas vezes atual. E prova é aquele momento em que vamos
exercitar o que já aprendemos. É como se fosse uma prova de colégio. A gente não estudou, né? A prova é o momento em que a gente vai identificar o que verdadeiramente a gente aprendeu nessa vida. E aí, nesse capítulo, mais na frente, ele fala sobre a realeza de Jesus, né? Eu não vou entrar, senão a gente vai fugir do principal, que é o ponto de vista, né? E aí ele fala que o reino de Jesus não é deste mundo. E naquela época, os discípulos de Jesus, os judeus, os apóstolos, acreditavam que ele vinha mudar aquele tipo de reinado, o reinado da terra, o reinado material, que ele era o rei como se via os reis homens. E ele, nessa frase, também fala, né, que o reino dele não é deste mundo, que a vida espiritual é a vida verdadeira e que ele é puro, né? A sua realeza é a sua pureza espiritual, né? Dentro das diversidades dos mundos, a gente sabe que ele é o nosso governador planetário, que ele é o espírito mais puro que nós já conhecemos. E aí, mais na frente, entra o nosso capítulo, entra o nosso ponto de vista. Então, aqui nós temos que refletir sobre, né, tudo isso que a gente trouxe, para a gente entender o que Kardec nos fala nesses pontos de vista. São dois que ele coloca para a gente, né, dois modos de olhar a vida. Né? E aí a gente tem que entender, primeiro, a reencarnação, o que é essa vida futura, e a ressurreição do Cristo. Eu quero trazer para vocês aqui no início, logo na introdução, você vê que a ideia de reencarnação ela sempre existiu na humanidade. Sócrates já falava sobre ela. E logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item, na introdução, quando Kardec fala resumo da doutrina de Sócrates e Platão, ele vai falar várias coisas. Inclusive, ele traz textos de um livro que eu aconselho todo mundo a ler. É Fédon, ou Fédon, depende da tradução, que é de Platão. E é um livro em que retrata o momento em que Sócrates é preso, né? Ele vai ser morto, porque ele foi julgado por crimes contra a crença da época. É ler o livro, né? Eu não vou dar spoiler. E aí, essas passagens estão nesses diálogos de Sócrates com os seus discípulos, né? Com aqueles que estudavam com ele. E no item 9, né, dessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz um pensamento de Sócrates. E ele diz assim, se a morte fosse a dissolução do homem por completo, seria uma grande vantagem para as pessoas más. Após sua morte, por que se libertariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma e de seus vícios? Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios. Este, sim, poderá esperar tranquilamente o momento da partida do outro mundo. Né? E aí ele fala, eu achei interessante quando ele diz assim, né? Se a morte fosse a dissolução da vida, as pessoas que praticam o mal teriam uma grande vantagem, não é? E partindo desse raciocínio de Sócrates, é que a gente vai entrar nesse capítulo, nesse tema da noite de hoje, o ponto de vista. A vida futura, ela nos traz a ideia, né, da justiça de Deus. A ressurreição do Cristo, que significa ressurgir, o ressurgimento do Cristo,
é a verdade, é a prova visível, palpável para a humanidade de que a vida continua após a morte. Jesus se deixou vivenciar todo aquele sofrimento para que esta verdade nos fosse dita, para que ele ressurgisse após a morte do corpo físico e provasse, olha, gente, tá vendo? Eu estou vivo. Nós continuamos. A morte, ela não encerra o que eu sou, quem eu sou e quem eu venho construindo. E a reencarnação, as diversas vidas, é o exercício da justiça divina para o nosso aprimoramento moral. Porque Deus nos dá a oportunidade de nos melhorarmos sempre. E a nossa meta é sermos espíritos puros. Né? Deus nos criou ignorantes, né? Simples e ignorantes. E com o livre-arbítrio. E nós, através desse livre-arbítrio, nos distanciamos da lei do amor. Praticamos o bem, praticamos o mal, e assim vamos oscilando. Muitas vezes mais o mal, até que, de repente, a gente vai entendendo e vai praticando mais o bem. Mas isso tem como acontecer numa única vida, né? Quantas pessoas não, né, ao desencarnar, desencarnam ainda com seu espírito, com a sua individualidade no mal? Estas pessoas vão verdadeiramente queimar no fogo do inferno? Que justiça divina seria essa, em que nós não temos a oportunidade de repararmos as nossas faltas, os nossos equívocos, e vamos sofrer uma pena eterna? Né? Tem uma passagem, é do Céu e o Inferno, se eu não me engano, em que Kardec dá esse exemplo. Né? Imagina se um jovem, né, ele muito jovem, é impetuoso, irresponsável, péssimo filho, né, usa drogas, bebe, abusa de substâncias, abusa do seu corpo físico, e nesse processo morre num acidente de carro. Ele vai diretamente queimar no fogo do inferno, né? Se a gente for pensar dessa forma de céu e inferno. Ou, simplesmente, ele ali aproveitou a vida, né? A gente acreditando que a vida começa com o nascer e acaba com o morrer. E ali ele acaba com a sua vida, mas ele aproveitou a vida ali, fez tudo o que queria, machucou muita gente, se prejudicou. Vamos supor, e aí eu já estou floreando, tá? Já estou fugindo do texto, estou usando o mesmo exemplo, mas estou aqui usando situações mais atuais e trazendo para o nosso ponto de vista. E aí esse mesmo jovem, né, nesse acidente, infelizmente, ocasionou o desencarne de uma família, né, ou de outro jovem que fez uma família inteira sofrer. E ali acabou, a morte acabou, pronto. Ele aproveitou a vida, né, usando esse raciocínio de Sócrates. Então, ele aproveitou a vida, entre aspas, tá? Porque é um aproveitar distorcido, mas para ele fez tudo o que ele queria, não importando as consequências, né? E ali acabou, pronto. Deixou uma família sofrendo, os seus próprios pais sofrendo. Mas vamos supor que esse jovem, né, na própria vida, ele não desencarnou nesse acidente. Mas a partir desse acidente, ele repensou todas as suas atitudes. E a partir dali, ele se desenvolve e se transforma num ser humano benevolente. A partir dali, ele passa a ajudar, inclusive, jovens que abusam de substâncias tóxicas, que abusam do álcool. A partir dali, ele se torna um instrumento de transformação de outras pessoas. Esse jovem vai envelhecer e vai desencarnar, vai morrer.
E aí ele vai para o céu, né? A gente acreditando em céu e inferno. Quer dizer, se ele desencarnasse ali no momento em que ele estava totalmente desequilibrado, ele seria condenado. Se o nada existe depois da morte, ele teria aproveitado dentro das suas irresponsabilidades aquilo que para ele estava lhe satisfazendo. E as consequências dos seus atos, né, não aconteceriam. Mas à medida que ele foi amadurecendo e desencarna, ele ali vai para o céu. Recebe a sua recompensa pelo arrependimento. O arrependimento que gerou a ação de se transformar e de transformar outras vidas. E se esse mesmo jovem que se desenvolveu sabe que existe a vida após a morte, neste após a morte, ele vai vivenciar, né, uma transformação também no mundo espiritual e vai aproveitar essa sua nova, seu novo ponto de vista com relação à verdadeira vida, né? E voltará para o nosso planeta ou para outros planetas com a nova oportunidade de transformar-se ainda mais. Então, se vocês pararem para identificar nesse exemplo os vários pontos de vista, e aí a gente entra no capítulo de hoje, que é o ponto de vista, né? Que Kardec traz dois pontos de vista. O ponto de vista da vida material, que é o nascer e o morrer, ponto final, e o ponto de vista daqueles que já entendem que a verdade é que existe a vida futura, né? E que a gente está na matéria, mas é um processo como este jovem que se desenvolveu, né, na vida em que ele teve a oportunidade de entender o seu equívoco, mas ele ainda precisa desenvolver-se ainda mais, e por isso ele vem, né, em outras vidas, ou ainda ele desencarnando quando ele era ainda equivocado, né? Ainda cometia aquele desatino de dirigir embriagado, bêbado e causar o acidente. E aí, depois, no desencarne, ele dá de cara com a vida, que a vida não morre, que a vida não se acaba com a morte. E ele faz, meu Deus, o que eu fiz? E do outro lado, né, do lado espiritual da verdadeira vida, da nossa casa, nossa pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, ele fala, meu Deus, ele bota a mão na cabeça e faz, meu Deus, e agora? Aí vem a espiritualidade e diz, calma, não é o fim do mundo, né? Graças a Deus, você terá a oportunidade de reparar e de aprender com essa com as suas atitudes e com as novas provas que as vidas futuras lhe darão. E aí essa vida futura, ela vem na reencarnação, ela vem no mundo espiritual. Então, Kardec nos traz essa visão, né? O espiritismo, né? Kardec nos coloca o que o mundo espiritual, o que os espíritos nos trazem, né? E aí ele traz esses dois pontos de vista. O da vida material, do nascer e o morrer, e o nada depois disso, antes e depois, né? E nos traz a visão do mundo espiritual, da vida futura, que foi que o Cristo nos ensinou. E aqui, antes de entrar no texto de Kardec, eu quero ler uma passagem do Livro dos Espíritos, né? Em que Kardec tem um capítulo chamado Encarnação dos Espíritos, né? Que ele coloca assim, qual o objetivo da encarnação? Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132. E aí os espíritos respondem, a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão.
Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, que é a expiação. E a encarnação tem um outro objetivo também: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, todos nós temos participação na obra da criação. Todos nós somos partícipes dessa criação divina, do universo divino. Então, com a encarnação, a gente tem a oportunidade de aprender, né? E eu não quero entrar muito no mérito da encarnação, porque o nosso processo justamente a vida futura, é o desencarne, é o desencarnar, não o encarnar. Mas a gente precisa entender por que isso acontece, né? E a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nos esclarece muito bem sobre isso e nos faz entender a beleza da justiça divina e faz a gente entender todas essas diferenças que a gente encontra no mundo, né? De caráter, a diversidade, as diferenças de classe social, tudo isso faz parte, é um grande processo de aprendizado, mas também como, né? Ele diz aqui, a gente também deve contribuir para esta criação divina. E como é a nossa contribuição? Participando de modo ativo deste amor, sendo o Evangelho do Cristo, ele tem como lição principal a gente entender que todos somos irmãos diante do Pai e que nós devemos exercer o amor ao próximo, né? Jesus diz isso. Amar a Deus, exercer esse amor ao próximo, como todos partícipes, né? Como todos somos grandes cooperadores dessa grande obra divina. Então, todos temos nossa parte. Nós somos sol, nós somos luz, nós somos sal, né? Jesus nos diz isso e nos ensina como exercer esse papel, inclusive social, principalmente enquanto estamos no planeta encarnados aqui no planeta Terra. Não é só da transformação individual. A nossa transformação individual reflete-se no coletivo, mas o progresso, a lei de progresso de Deus é para todos, né? Todos nós nos desenvolveremos e nós seremos espíritos bons, espíritos puros. E esse processo de progresso, querendo ou não, a gente às vezes quer frear, quer parar com teimosia, né? Muitas vezes com ignorância das leis de Deus, mas muitas vezes com teimosia, com reincidência nos nossos equívocos, a gente tenta frear esse progresso. E às vezes tenta frear o progresso do outro, o progresso social, o progresso da humanidade. Mas esse progresso ele não será freado, porque é a justiça divina, é a lei, é uma das leis morais, é a lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, tá? Na parte terceira, as leis morais. Então, quando você... Aí Kardec, nesse mesmo livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, ele entra na explicação de uma questão, né, sobre o materialismo, a questão 148, ele vai explicar e ele vai falar justamente sobre isso que a gente está falando. O homem tem um pensamento instintivo de que nem tudo se acaba quando cessa a vida. Então, a gente já sabe, por mais que a gente, né, tenha o materialismo nos faça nos desviar dessa centelhazinha que está dentro da gente, a gente, no fundo, a gente sabe disso. Porque ele diz assim, ó, tem horror ao nada, né? Ainda que teime e resista inutilmente contra a ideia da vida futura, quando chega o momento supremo, ou seja, o momento do desencarne, né, são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles. A ideia de deixar a vida e não mais retornar é dolorosa, né? Quem poderia, de fato, encarar com
com indiferença, uma separação absoluta. Gente, quando nossos entes queridos desencarnam, se a vida futura não existe, então a separação é para sempre, acabou, não vou ver mais, né? E tudo aquilo que a gente construiu juntos, tudo aquilo que a gente aprendeu juntos, todo aquele amor que a gente desenvolveu juntos, se perde, né? Fica um contrassenso, né? É até difícil acreditar em Deus pensando dessa forma, né? Então, assim, quem poderia, sem medos, abrir-se diante de si mesmo o imenso abismo do nada? Gente, morreu, acabou, é o nada, não é? Fica, poxa, e o que eu sou, quem sou eu, acaba, não é? Então, assim, ele diz mais, ele diz assim, ó, a gente, né, entendendo que a vida futura existe, esses medos estão dissipados, e a verdade, ela nos foi trazida pelo Cristo, né? Quando ele fala, e Paulo de Tarso, meus irmãos, Paulo de Tarso diz isso na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, né? A mesma carta que tem aquele hino lindo, né? O hino à caridade, o hino ao amor, que ainda, se eu falasse a língua dos anjos, essa mesma carta, Paulo traz um capítulo só sobre a ressurreição do Cristo, né? E ele diz, se proclama que Cristo, né? Se Cristo veio e provou que ele ressurgiu dos mortos, né? E aí eu também não vou entrar nessa explicação sobre ressurreição, mas ele ressurgir dos mortos significa mostrar que a morte não existe, né? Não é vir, não é o nação zumbi, não, como é? Apocalipse zumbi, né? Não, ele como espírito, ele veio e se apresentou para nós, mostrando vivo, completamente vivo, iluminado, totalmente desprendido da matéria, já totalmente... tanto é que quando ele volta para o mundo espiritual, né, ele volta nas nuvens, e são outras passagens, mas está tudo no Evangelho, é só ler. Eu convido a todos a fazer isso. Inclusive, eu vou aproveitar e convidar todos a conhecerem o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho segundo o Espiritismo. Entrem no site NEP Brasil. É só dar lá no Google. E esse estudo, quem tiver interesse pode me procurar também. É maravilhoso, é um mergulho no Evangelho do Cristo. Transformou minha vida, me fez estudar de outra forma, e é maravilhoso. Então, a gente estuda tudo isso lá. E aí, Paulo de Tarso diz assim, ora, se proclama, né? Se todos os cristãos proclamam que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem algum dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Né? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, e vazia também é a vossa fé. Então, a certeza da vida futura, a certeza de que a morte não encerra a vida, de que ela continua, foi a mensagem principal do Cristo para nós, né? Foi nos dar essa esperança maravilhosa de que tudo tem reparação, de que tudo tem conserto. Nós temos conserto. Veja que lindo a gente entender isso. Que nós temos várias oportunidades, né? E nem por isso, meus irmãos, a gente vai relaxar e vai dizer, vou fazer aqui o que eu quiser, porque eu tenho uma outra reencarnação. As dores lá serão maiores se a gente chutar o pau da barraca aqui. Então, a gente tem que aproveitar esta reencarnação. E, meus irmãos, depois que a gente começa nessa transformaçãozinha de pouquinho em pouquinho, a gente vai entendendo que a felicidade também é agora. Né? A gente já alicerça essa felicidade agora, essa paz de espírito agora, na certeza de que na vida futura nós estaremos melhor que hoje. E aí, Kardec coloca a ideia clara e precisa que se faz da vida futura
dá uma fé, olha o que Paulo de Tarso disse, dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Essa vida terrena para a gente passa a ser, e ele vem nos dizer isso, apenas um instante da vida eterna que nós estamos inseridos. Isso aqui é apenas um instante. E nós viemos aqui para esse plano para aprender, para reparar, para ter a oportunidade de nos desculparmos com os nossos, com o nosso passado, com os nossos erros e, acima de tudo, com o nosso Pai maior. Né? É um momento em que a gente encontra de reparação e regeneração, nosso e coletivo. E aí ele diz, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência, né, da nossa existência, diante da nossa existência. E aí ele fala que os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes. E aqui é incidentes causados por nós, né? A gente tem que entender que tudo que a gente sofre são processos necessários ao nosso adiantamento, ao nosso aperfeiçoamento moral, porque nós, em algum momento, nos desviamos da lei de amor, nos desviamos da benevolência, da fraternidade, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos. Porque quando a gente se desvia em certos comportamentos, a gente está agredindo primeiro a nós mesmos, não é? E aí, a paciência, ele diz que a gente recebe essa vida com a paciência de quem sabe de que este processo educacional e educativo e medicinal, né? Que a gente vai estar reparando, a gente vai estar medicando as nossas doenças morais. Então, o planeta Terra é um hospital e é uma escola. E a gente vai atravessar esse processo com paciência, porque a gente sabe que a vida após a morte continua. Isso é lindo, isso é perfeito, isso é racional, isso é lógico. Né? A ideia do nada não faz sentido. Né? O Espiritismo nos traz isso. O Espiritismo nos traz essa verdade. E aí ele vai falando, sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. E aí lembra de Sócrates? Os maus, as pessoas que vivem praticando o mal, né, elas não vão ter, elas vão ser beneficiadas, né, nesse processo de que só existe a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. E quando a gente, é isso que Kardec está dizendo aqui, quando a gente passa a não, a gente acha que a vida futura não existe, que tudo se encerra com a morte, a gente quer vivenciar tudo de uma vez, a gente quer aproveitar tudo, a gente não se preocupa com o outro, a gente só se preocupa em ter, em possuir, em ter prazer, né? Em aproveitar ao máximo tudo que eu quiser e que eu puder, né? Sem falar nas revoltas que isso criaria a partir do processo em que eu raciocino que um tem mais que eu. Por que que existem os ricos? Por que que existem aqueles que têm carro, apartamento, bilionários, e eu aqui, né, não consigo comprar o pão do meu filho? Fora esse pensamento de injustiça, né? Quando a gente acredita na vida futura, a gente pensa, nossa, tudo isso faz parte do meu processo individual de crescimento moral.
Todos esses processos de diferenças fazem parte de um grande plano divino, amoroso, por mais que a gente ache que não, porque a gente se apega ao presente, mas a gente tendo essa ideia de vida futura, a gente vê com amplidão a nossa existência e entende com paciência, com prudência, com aproveitamento, essa oportunidade que às vezes é tão dolorida de estarmos aqui. Lembrando que nós demos causa aos nossos processos atuais, né? Então, ninguém aqui, eu, você, ninguém aqui pode se fazer de vítima ou se colocar diante de um pensamento ainda, né, sem a clareza dessa vida futura, se achando injustiçado. A gente não pode mais, entendendo, tendo esse discernimento, a gente não pode mais se achar injustiçado, sabendo que somos responsáveis por tudo que vivenciamos. A gente colhe o que planta. E aí ele vai falando, né, explicando que e aí quando a gente usa tudo como se fosse brinquedos, crianças, né, maravilhadas com os seus brinquedos, e a gente usa e abusa de tudo, né, e faz de tudo para conseguir o que quer, a qualquer título, a qualquer valor, né? E aí a perda do menor de seus bens, aí o nosso sofrimento passa a ser material. Se eu perco um carro, se eu perco a minha posição social, se eu perco o meu poder, se eu perco a minha vantagem financeira, eu entro num processo de sofrimento intenso. E muita gente chega até a tirar a sua própria vida, porque acreditam no nada, e aí eles acham que aquele sofrimento ali, já que eu não vou ter mais, então é melhor eu não ter mais nada. E muitas vezes, muita gente pensando nisso, tira a sua própria vida, achando que isso vai acabar com aquele sofrimento. Isso é um dos casos, tá? Eu também não quero entrar aqui nesse fator de suicídio, porque, inclusive, vou convidar vocês a assistir uma live que eu vou fazer no dia... em setembro. Poxa, depois eu falo. Em setembro, qual o sentido da vida, do grupo Regeneração. Tá? A gente vai falar justamente sobre os processos que levam a pessoa a perder a esperança na vida atual. Tá? Então, assim, tudo isso, a gente entendendo que existe uma vida futura, a gente repensa as nossas atitudes atuais. E aí ele coloca, sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Quando a gente tem um problema, a gente não acha que aquele problema é imenso, né? E aí aqui eu trago outra passagem de Jesus, que está em Mateus, eu só não vou me lembrar agora o capítulo e o versículo, que ele diz, a cada dia basta o seu próprio mal, né? Controla a tua ansiedade, e isso é um processo que eu faço diariamente, porque eu sou muito ansiosa. Então, controla a sua ansiedade, a cada dia basta o seu próprio mal, ou seja, vivencia um dia de cada vez, para que a gente não crie um monstro maior do que ele aparenta ser, né? Diante do problema. A gente ter a paciência de esperar o dia de amanhã para resolver, para fazer as coisas, porque a gente tem essa... a gente, quando criar, não, eu tenho que vivenciar tudo agora, porque eu posso morrer a qualquer instante, e aí acabou, eu crio, eu faço da minha existência como Kardec coloca aqui, eu agiganto todas as situações, né? Coloco elas numa proporção maior do que elas são. Isso gera ansiedade, tristeza, angústia, né? E aí ele coloca, assim como ocorre, eu estou pulando, não estou lendo por inteiro, tá? Depois leiam com calma esse capítulo, que é maravilhoso. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso. Eu sempre digo ao meu filho, se eu for para casa primeiro, né, que a gente espera que sim,
como mãe, né? Mas a gente sabe, o nosso projeto reencarnatório juntos, só quem sabe verdadeiramente é Deus. Então, assim, eu sempre falo, quando eu partir, toda vez que você quiser me ouvir e achar que eu não estou presente, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estarei ali falando através daquelas palavras, porque aqui está o verdadeiro roteiro, gente. É isso o Evangelho do Cristo. Essa é a chave para a gente entender o Novo Testamento. E aqui o que os Espíritos nos trazem, o que Kardec nos traz, é um roteiro para a gente acalmar os nossos sentimentos, as nossas ações, e parar para respirar e dizer, espera aí, eu posso fazer diferente e eu vou fazer diferente. É maravilhoso. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho, né, primeiro o Evangelho do Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo, para facilitar esse entendimento do Evangelho do Cristo, é o que eu digo ao meu filho, que são os roteiros que é só o que eu posso deixar para ele entender, né? Que quando eu for. E aí, essa parte que Kardec nos diz, ele fala assim, a humanidade, sim, aí a gente tendo a ideia da vida futura, né? O ponto de vista que encara a vida terrena, a vida terrena encarando do ponto de vista da vida futura, né? A humanidade, como estrelas no firmamento, perde-se na imensidão. Nosso planeta Terra, meu Deus, é um grãozinho de areia nesse universo infinito, né? Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura. Não existe melhor ou pior. Somos todos irmãos, estamos temporariamente em classes sociais diferentes, em gêneros diferentes, em raças diferentes, para que nós aprendamos a fraternidade, o amor, né? Para que a gente desenvolva esse amor na sua mais pura essência, porque é pela vivência, pela experiência, de modo empírico, né? Como ciência. A gente vivencia, experiencia e aprende, né? E aprende definitivamente, não esquece mais. E aí ele diz que assim é a importância atribuída aos bem terrenos, né? Que a gente acaba, quando a gente vê da vida futura, a gente vê que o planeta Terra, imagina nós, se o planeta é um grãozinho de areia no infinito do universo, imagina nós. Isso tudo isso juntos faz a gente ter a ideia de que a vida terrena não é tão importante assim, quer dizer, vamos refazer essa frase. A vida terrena é importante para o nosso adiantamento moral, mas ela não tem aquela importância da materialidade que a gente dá, acreditando que tem que viver tudo de uma vez aqui e agora, né? E aí ele diz, assim é a importância atribuída aos bens terrenos, que está sempre na razão inversa da fé na vida futura. E aí ele vai falando, Deus não condena, portanto, sim, aí aqui tem um detalhe importante. Deus não condena os prazeres terrenos, porque eles fazem parte do nosso aprimoramento, senão a gente não teria a oportunidade de vivenciá-los, né? Se a gente reencarnou num plano material em que existem os prazeres terrenos, é claro que a gente precisa vivenciá-los, mas com moderação, né? Mas sim o abuso de que se faz deles em prejuízo das coisas das almas. É isso que nos desvia das leis de Deus. Então, é contra esse abuso que se deve acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. E aí ele diz que o Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes. Mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto da grandiosidade e harmonia da obra do Criador. Ao invés
da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Ela não é o nosso único meio de alcançar os mundos puros, mas é um meio. Então, a gente tem que vivenciar esse meio, a gente tem que aproveitar essa vida atual, para que a gente adentre na vida futura bem melhor do que chegou aqui. Né? Então, o Espiritismo nos mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser. E aí, Olívia, hoje é Olívia, mas ela veio gradativamente numa linha contínua dentro da lei do progresso para chegar até a Olívia de hoje. Né? Então, assim, não há interrupção, é uma linha contínua, é um desenvolvimento contínuo, que às vezes eu puxo o freio de mão e dou meio que uma parada nesse desenvolvimento, né? Nós fazemos isso, mas a vida vem daquele empurrão, aqui não pode parar não, vamos embora, vamos seguir em frente, né? Porque o teu caminho ainda é longo pela frente, mas um momento você vai entender que a felicidade é construída passo a passo, e a gente vai conseguir fazer isso com muita benevolência conosco mesmo. E aí ele coloca assim, todos os seres de um mesmo mundo, ou seja, todos nós aqui do planeta Terra, teremos, né, estamos envolvidos nesse laço, né, que é o laço divino, é o laço do universo criado por Deus. Estamos todos juntos nesse processo. E nós temos uma grande responsabilidade em nos mantermos nessa harmonia divina, nessa harmonia de Deus, que é o amor. Né? Se você olhar a obra de Deus, ela é harmônica, ela é perfeita, ela funciona numa perfeição. E a gente fazendo o nosso papel, buscando fazer parte dessa harmonia, a gente já encontra felicidade. Então, dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, porque nós estamos inseridos nesse universo. E a fraternidade, ela também vai nos beneficiar. Se todos formos fraternos, todos nos beneficiaremos desse amor. Né? Essa é a nossa parcela de contribuição, né? Sermos fraternos, auxiliar neste progresso desse universo harmônico, que no momento é o nosso planeta Terra. Né? A gente tem essa responsabilidade de melhorarmos o nosso entorno, a nossa sociedade, né? De auxiliar aqueles... Se a gente já aprendeu um pouquinho, ajudar o outro a aprender junto conosco. Né? Se a gente tem a possibilidade de saciar a fome material e espiritual de alguém, façamos. Né? E aí, todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai estar inserido no mundo fraterno. Né? E aí ele coloca assim, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros, né? Porque quando a gente nasce aqui, né, mesmo que a gente tenha essa fraternidade universal, sejamos todos irmãos, eu não conheço quem está no Japão, né? A gente, na matéria, passa a ser estranho um do outro, né? Porque a gente está sob o véu do corpo físico. Ainda assim, cada corpo, essa solidariedade das partes de um mesmo todo, ou seja, mesmo que eu não conheça meus irmãos, mas eu sou parte do mesmo todo que está inserido o meu irmão japonês, o meu irmão africano, o meu irmão americano, né? Nós estamos no mesmo todo, que é o planeta Terra. Então, essa solidariedade das partes de um mesmo todo, o que parecia ser inexplicável,
Se apenas considerarmos o único ponto de vista, é nesse conjunto de conhecimentos que nós, homens, no tempo do Cristo, não podemos mais aceitar. De que somos estranhos, sendo estranhos materialmente, espiritualmente não somos estranhos, né? E foi por isso que o Cristo veio nos revelar a vida futura, né? Para que nós sejamos fraternos, para que nós sejamos amorosos uns com os outros, porque nós embarcaremos nesse mesmo processo de evolução juntos, nessa grande infinidade da vida espiritual, da nossa vida. É isso, meus irmãos. Eu espero que a gente tenha aprendido juntos, eu espero que a gente tenha conseguido entender um pouco mais sobre a vida futura, um pouquinho, pincelei um pouquinho sobre reencarnação, encarnação, a ressurreição, e vamos, quem quiser aprender, entrar nesse estudo do NEP, sejam muito bem-vindos, continuemos nas palestras, vamos estudar, vamos aprender e vamos, além de interiorizar o conhecimento, principalmente exteriorizar o amor que esse conhecimento nos dá, que é o Evangelho do Cristo. Meus irmãos, muito boa noite, muito obrigada, que Deus nos abençoe, e vamos agora pedir a Deus que nos conforte e que este momento, que essa noite de hoje, nos faça vivenciar melhor o dia de hoje, para que nós possamos, ao desencarnar, entrar na vida futura, que é a vida espiritual, muito melhor do que chegamos aqui. Pai, obrigada pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu infinito amor por nós, que nos dá sempre a oportunidade de sermos melhores, um dia de cada vez, uma vida após a outra. A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo e sempre construindo cada vez mais a nossa felicidade eterna, junto ao nosso Mestre Jesus, pertinho de ti, harmonizados nas tuas leis de amor. Pai, abençoa o nosso plano, que ainda sofre tanto com as amarguras individuais e coletivas, que nós aproveitemos essas oportunidades para crescermos e para desenvolvermos em nós, acima de tudo, o amor ao próximo. Abençoa as nossas famílias, abençoa cada um de nós. E mais uma vez, Pai, muito obrigada. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço muito carinhoso.